Olá, porradeiros em busca do liberdado. Olá, porradeiras em busca da liberdada. Eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje vamos falar sobre o novo filme da franquia de ação sombria e violenta que chegou como quem não queria nada e acabou arrebatando uma legião de fãs ao longo de 3 filmes eletrizantes. E pelo que os ventos estão dizendo, tá parecendo que esse é o melhor filme da franquia. Mas será mesmo? Ou não passa de exagero de uma galerinha muito emocionada? É isso que a gente vai tentar desvendar agora. Então preparem suas armas e simbora! Keanu Reeves bonito lhe parece? John Wick devia ser confeiteiro porque ele adora meter bala em tudo? E a bala favorita dele é a Ice Kills? Tudo isso e muito mais agora! O assassino implacável mais icônico da atualidade segue em sua luta para ser deixado em paz pela alta cúpula. Mas essa não tá nada disposta a deixar a rebeldia recente do homem passar em branco e parte atrás dele e de todos que ousaram ajudá-lo. Tudo isso para não apenas tentar matar o John Wick, mas sobretudo matar a ideia de John Wick e evitar que novos rebeldes surjam no futuro. Não vou fazer suspense não. John Wick 4 Baba Yaga, se não for o melhor mesmo da franquia, tá entre os melhores. É uma série de filmes que tá sempre ali, muito bem posicionada, muito bem ranqueada e só uma coisinha que leva um pra cima, o outro pra baixo. E esse aqui é sim um daqueles filmões de ação que pedem pra serem assistidos em tela grande com volume no talo. É porrada, é tiro, é batida, é queda, tudo muito bem coreografado, sempre buscando o espetáculo. O que ainda conta com a fotografia pra lá de ousada que costumeiramente se afasta com o mínimo de cortes possível para prestigiar o esforço dos coreógrafos, atores e artistas marciais. Isso quando não encaminha a câmera em passeios pelos cenários tão inusitados quanto complexos, sem falar no design de som caprichadíssimo para dar aquela sensação de impacto duro e pesado, mantendo as nossas emoções sempre ali no teto. Todos esses elementos são unidos de forma uníssona para proporcionar momentos fortemente impressionantes. Sim, porque John Wick 4 busca fazer valer suas quase 3 horas de duração através da experiência de empolgação e frenesi. Busca e, felizmente, consegue. O que a gente não vê aqui é uma história mais elaborada. Mas esse aqui é o 4º filme da franquia que nunca teve um enredo como ponto de grande interesse. É uma desculpa para meter o porradeiro na ação e é isso aí. Mas isso não quer dizer que o roteiro seja uma fraqueza do projeto. Não é perfeito por causa de alguns furinhos de lógica interna, uma certa enrolaçãozinha para chegar onde precisa, uma solenidade às vezes maior do que o que parecia mais condizente com a proposta, mas são assim mínimos. Porém, sua simplicidade definitivamente não é um defeito. Acontece que esse 4º filme não tem qualquer intuito de apresentar uma trama mais elaborada e também não precisa disso. O esforço do roteiro tá em, primeiro, contar o pouco que conta de forma minimamente elegante e coesa. Por isso, procura deixar seus acontecimentos fluírem, ainda que de certa forma meio imediatista, por meio de micromissões e chefões de fase, de um jeito quase gamificado, sabe como é? Só que pelo menos isso também gera uma cadeia de causa e consequência bem coerente. Além disso, quando pode, também evita diálogos desnecessariamente expositivos, como acontece quando apresenta os novos personagens. O que eles querem, porque querem, são coisas que ficam ali nas entrelinhas dos diálogos ou de seus hábitos e ações. Por isso eles já começam as conversas pela metade ou naturalmente omitem informações que o ouvinte já sabe e não precisariam ser ditas. Enquanto isso, a gente pegando o bonde andando é desafiado a preencher as lacunas. Não vai passar de uma dedução básica, mas ela vai ser suficiente para aproximar a gente dos retratados. O segundo foco do roteiro é ampliar a mitologia desse universo, apresentando elementos, contextos e personagens novos. Tarefa na qual se sai exemplarmente, fazendo com que, se não tudo e todos que são apresentados aqui, praticamente tudo e todos despertem interesse e não façam a gente depender da presença permanente do protagonista em cena. Enquanto o terceiro esforço do texto tá em criar o ambiente perfeito para que a direção se sinta como uma criança num parquinho, com álcool e isqueiro na mão, sem a vigilância de um maior responsável. Ou seja, livre para tocar o zaralho na birosca toda. E pegando esse ambiente propício nas mãos, o diretor Chad Stahelski vai lá e faz precisamente isso. Por conta disso, John Wick 4 Baba Yaga tem ainda mais lutas, mais personagens, mais inimigos casca-grossa, que por sua vez geram mais dificuldades aos mocinhos, que precisam de feitos ainda mais impossíveis para sobreviverem. E a partir dessas situações, o diretor e sua equipe concebem cenas ainda mais impressionantes, inacreditáveis
e alucinantes do que as vistas nos 3 filmes anteriores. Só que observando esse mais que eu tô falando aqui, a gente começa a lembrar de uma coisa que eu vivo falando aqui no canal. Sim, esse filme tem sim aquela síndrome de mais e maior pela qual Hollywood é fissurada em sequências. Só que aqui parece ter funcionado. Seria então uma exceção da regra? Não exatamente, porque não foi o mais e maior que manteve a qualidade do filme no alto. Na verdade, o mais e maior não quer dizer algo ruim, também não quer dizer algo bom. Ele é um recurso que pode ser usado, é muito usado, mas que ele não pode bastar. Então, os filmes precisam trazer algo a mais para agregar esse mais e maior. E é o caso desse filme aqui, que alia ao mais e maior muitas boas ideias. Mas boas ideias em quê? Você mesmo falou que o filme tem uma trama simples. Ora, pitombas, boas ideias naquilo que o filme faz bem e naquilo em que ele concentra suas energias. John Wick 4 não é um filme focado em sequências de ação? Então, as boas ideias servem para ligar essas sequências bem e para executar elas também eximiamente bem. E é por isso que aqui a gente vê sequências que fogem da caixinha e explodem na criatividade para conceber a ação e a tribulação e a alucinação. No entanto, como um quarto filme de uma franquia de ação, existem pontos positivos e negativos comuns da sua mera existência. Vamos começar pelos positivos? Bom, se a franquia chegou tão longe com orçamentos crescentes, é porque ela já se provou rentável. E isso permite o quê? Que os realizadores tenham acesso a recursos que antes não tinham para pôr em prática ideias que antes não podiam. Além de que fica mais fácil de terem mais liberdade criativa, podendo chegar mais perto de criar a obra como imaginaram. Aqui em John Wick 4 mesmo, a gente vê um claro exemplo disso. Antes do primeiro John Wick, Chad Stahelski trabalhava como dublê e treinador de dublês. As ousadias piradas que ele realiza nesse quarto filme jamais seriam permitidas a um iniciante. Mas agora, depois de 3 filmes de sucesso, a história é outra e o cineasta pode gozar de confiança do estúdio e de um orçamento elástico de 100 milhões de dólares para dar origem, por exemplo, àquela longa sequência de luta no meio do trânsito de Paris. Porém, como eu disse, tem a parte negativa de um filme cuja trama não é o forte. E ela é que, depois de 3 capítulos trabalhando em cima de uma mesma base, o factual, o realista, o pé no chão já não parecem entusiasmar mais os realizadores. Talvez bata neles um sentimento de que o público não vai mais se impressionar tão facilmente. E aí, nessa busca por nos estontear a qualquer custo, eles parecem se sentir compelidos a exagerar. E pelo menos aqui nesse quarto filme, isso trouxe consequências que transformaram o protagonista e os demais personagens principais em super-humanos com vulnerabilidades que só surgem quando o roteiro precisa. E isso talvez perca o engajamento de muitas pessoas enquanto estão assistindo, porque começa a ficar uma coisa meio inverossímil. Ok, num primeiro instante, as sequências de ação até são coreografadas com significante atenção à fidedignidade. A direção valoriza muito os movimentos reais dos próprios atores, mesmo que eles sejam mais lentos e com menos desenvoltura no esquindolelê do que um dublê seria capaz de fazer. Por isso nem sempre a briga é bonita plasticamente, sacomé. O que é bom, ajuda a gente a acreditar naquilo tudo. Da mesma forma, os tais planos longos e mais abertos que eu mencionei servem pra gente ter uma perfeita percepção do panorama caótico nos quais os personagens estão metidos. A coreografia também se preocupa bastante com cada capanga que aparece em campo. Primeiro porque eles não se desligam automaticamente como os filmes de ação costumam fazer. Toma um golpinho aqui, dorme. Não é assim que a banda toca, né? Então eles tomam porrada e ainda ficam lá disponíveis para um segundo, terceiro, quarto round. Só que, enquanto esperam, eles estão ali em campo aparecendo, mas a coreografia se atenta para deixar eles ocupados com outra coisa, ou tenta deixar eles bambeando, tentando se recuperar. E se a gente acredita que o mocinho da cena, que não necessariamente vai ser o protagonista do filme, porque esse filme conta com alguns outros personagens importantes, seria capaz de lidar com tanto capanga, é porque ele tá disposto a abater os inimigos também. Ou por um golpe realmente forte, né, ali dando uns babau pesado que ali vai apagar, ou por usar força letal. Além disso, o mocinho da cena também procura fugir da mira dos oponentes, afastando a arma, roubando ela, ou se escondendo atrás de plataformas. E tem um momento em que o Donnie Yen, sendo um personagem cego, mas mestre nas porradarias, ele preenche o ambiente com alguns alarmezinhos assim, o que é bacana também, traz essa coisa também de, opa, ele tem limitações, ele precisa
contrabalancear essas limitações com algum artifício. E até a aparente invulnerabilidade dos personagens é explicada com os ternos feitos com material à prova de bala. Todos esses elementos permitem que as sequências de combate viajem na batatinha para nos impressionar, mas ainda assim de um jeito que pareça verossímil dentro desse universo. Agora, à medida que a narrativa progride, ela também vai adquirindo gosto pelo exagero e pelo estapafúrdio, porque enquanto o filme vai progredindo, a sensação que dá é que o John Wick vai ganhando superpoderes. Talvez ele não tenha a força, o escudo e o popote do Capitão América, mas a resistência a pancadas é praticamente a mesma. Ainda que em meio a tiroteios, a coreografia de cena ainda lembre o ator de ficar se escondendo atrás do Kevlar do terno. E ali, a partir do fim do segundo ato, fica difícil da gente testemunhar certos acontecimentos sem exibir uma reação física, seja uma gargalhada ou um espasmo de incredulidade. O cara apanha de tudo que é jeito, cai de altas alturas, é atropelado, algumas vezes, rola a escadaria abaixo, e tudo isso dá só uma mancadinha básica que também logo passa. É isso que eu digo, virou super-herói. Um claro reflexo da longevidade da franquia, pois quanto mais elas vão durando, quanto mais capítulos vão tendo, mais os realizadores parecem precisar apelar ao exagero para ter o que oferecer de novo. E é por isso que fica essa sensação de que o filme começa de um jeito e gradualmente a direção vai se desapegando dessa ideia de realismo e passa a priorizar o quê? O espetáculo. Aí você que tá me vendo aí falando isso, você deve estar pensando: E o Otávio tá esculachando, o Otávio tá dizendo que o John Wick é ruim, que não é perfeito, que não é... Calma. Eu te pergunto, isso é ruim? Porque depende. Porque uma coisa eu concordo, se o filme compromete a verossimilhança para fazer o espetáculo e o espetáculo não funciona, aí sim, isso seria bem ruim mesmo. No entanto, como funciona, e funciona muito, pode ser bem bom. Vai depender então do quê? Da balança de cada um. O quanto a euforia que as sequências de ação geram superam as super-heroices inverossímeis dos personagens. No seu caso, a emoção gerada supera? Ou você achou exagerado demais e isso te tirou um pouquinho do filme? Mas bem, falando agora um pouquinho do intérprete, o Keanu Reeves segue falando pouco. Aliás, segue não. Ele agora tá falando ainda menos, quase monossilabicamente. Às vezes até parece que ele vai pontuar algo mais elaborado e de repente a cena é ocupada com um simples "yeah". E além de pouco falante, ele tá ainda mais travado naquele semblante de pamonha sonso que ele costuma empregar em seus personagens. Isso é uma coisa que eu não consigo achar ruim, que funciona nesse personagem, porque dá a ele uma falta de dolo, sabe? De maldade, de intenção de machucar os outros, de ferir os outros, prejudicar os outros. O que, somado ao brilho natural de gente boa do ator, faz a gente passar pano pra qualquer atitude contestável do personagem. Até porque, apesar de interpretar um assassino que leva desgraça até pros amigos, ele não aparenta ter muita noção do mal que faz. Na verdade, só isso pra explicar porque vem filme e sai filme e ele continua ferrando a vida de todos os amigos, mas continua indo atrás deles pra pedir ajuda. Tudo bem que a amizade não funciona quando conveniente, como diz o personagem do Hiroyuki Sanada, mas também não tem pra que se expor a riscos gratuitos sem qualquer benefício pra qualquer das partes, né? Às vezes ele visita um amigo pra quê? Não, deixa eu só trazer perigo aqui pra você. Aliás, falta de explicação palpável também senti porque a alta cúpula castiga alguns que ajudam John Wick por trás dos panos, mas outros que ajudam de forma escancarada, aí ela faz vista grossa. Completando os destaques do elenco, Shamier Anderson compõe um tipo incógnito que fica num vai, não vai... interessante. Ora atuando como ajudante, ora atuando como antagonista. Bill Skarsgård é um nojentinho que consegue esbanjar uma tremenda ameaça graças aos recursos que dispõe e a uma ambição ilimitada. É até por não saber o limite dessa ambição que isso cria uma aura de ameaça indecifrável. Mas o grande destaque dos novatos, creio eu, ser de Donnie Yen, que Hollywood teima em escalar para viver um mestre do esquindolelê sério. Acho que os caras devem pensar assim: o cara luta demais, a gente precisa dar uma complicaçãozinha na vida dele. Pra cá, ele propõe uma composição sagaz que preenche os vazios dos silêncios do John Wick com tiradas afiadas, mas sem parecer arrogante, o que poderia fazer ele perder a nossa simpatia. E isso nunca acontece, mesmo que ele também fique indo e vindo em dinâmicas sempre interessantes com o protagonista. John Wick 4 Baba Yaga segue os passos dos anteriores ao ter pouco que contar, mas contando de forma espetacular esse pouco. E ainda que adira ao mais e maior, ao menos combina isso com muita criatividade naquilo que mais se dedica a fazer: sequências de ação
ímpares, inusitadas e inebriantes. Claro, daquele jeito que vai se apaixonando cada vez mais pelo exagero inverossímil à medida que se aproxima do final. E aí, para quem isso não for bem-vindo, pode haver problemas de conexão com o filme. Do contrário, essa obra tem tudo para carregar o público por um frenesi ensandecidamente contagiante. E de que lado eu fiquei? Bom, essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então, é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E... yeah.